Olá, amigos. Vamos agora às nossas questões CESP sobre dívida ativa. Vem comigo, então. Questão número 1. A dívida ativa corresponde à despesa originada em exercício anterior, presente no orçamento corrente. Veja só, a dívida ativa corresponde à despesa originada no exercício anterior, presente no exercício corrente? Não, a dívida ativa é quando o ente público é o credor, então não é despesa originada em exercício anterior. Então a resposta está errada. Despesa originada em exercício anterior, presente no orçamento corrente, pode ser despesa de exercícios anteriores, e não dívida ativa. Questão 1, errada. Questão 2. A inscrição em dívida ativa de natureza tributária da União compete à SOF. Nada a ver aqui a Secretaria de Orçamento Federal com dívida ativa. Se a gente seguir a Lei 4.320, a inscrição de dívida ativa de natureza tributária ou não tributária é de atribuição da Procuradoria-Geral Federal. Resposta errada. Procuradoria-Geral Federal não, Procuradoria da Fazenda Nacional. Resposta errada, questão número 2. Procuradoria da Fazenda Nacional. Questão 3. A baixa de dívida ativa pode ocorrer por recebimento, por abatimento e anistia, nos casos legalmente previstos, ou mesmo por cancelamento administrativo ou judicial da inscrição. Situações de baixa da dívida ativa: recebimento, pode ser por bens em espécie, em dinheiro, por abatimento e anistia, respeitado que está lá sob renúncia de receita, nos casos legalmente previstos, ou mesmo por cancelamento administrativo ou judicial da inscrição. Questão 3, bem didática, questão certa. Questão 4. O valor de um imposto vencido e não pago no prazo legal, o VC não pagou, foi apurada sua liquidez e certeza, poderia ser inscrito na dívida ativa. O mesmo não ocorrerá com aluguel devido a determinada entidade pública, vencido e não pago no prazo legal. Então, a gente está na situação aqui, o imposto. Apurado de liquidez e certeza, pode ser inscrito em dívida ativa. Um aluguel, numa mesma situação, ele não pode, está errado. Então, aqui no primeiro, a gente está diante do caso de uma dívida ativa tributária, que é um valor de um imposto, foi vencido, não pago no prazo, apurou sua liquidez e certeza, inscrito em dívida ativa. O mesmo poderá ocorrer, não é que não ocorrerá, o mesmo poderá ocorrer com o aluguel. Se for um aluguel que foi devido a determinada ente pública, foi vencido, não paga o prazo legal, foi apurado essa liquidez e certeza, vai ser inscrito em dívida ativa, só que uma dívida ativa tributária e outra dívida ativa não tributária. Questão 4, errado. Questão 5. A dívida ativa é um crédito da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não, exigível em virtude do transcurso do prazo de pagamento. Dívida ativa, crédito da Fazenda Pública, ok. Natureza tributária ou não, não tributária, exigível em virtude do transcurso do prazo de pagamento. Questão 5, certa. Questão 6. Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão reconhecidos como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos da Fazenda Pública de natureza não tributária serão reconhecidos como receita do exercício que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, exatamente o que diz a legislação. Questão 6, certa. Questão 7. O órgão público que disponha de crédito em moeda estrangeira que não tenha sido pago depois de transcorrido o prazo contratual deve inscrevê-lo na dívida ativa, convertendo o seu valor em moeda nacional, a taxa de câmbio oficial para a compra na data de notificação ou da intimação do devedor, ou a sua falta na data de inscrição de dívida ativa. E essa, será que está certa? Será que está errada? A questão número 7. Havia um crédito, esse crédito tem moeda estrangeira. Não foi pago após o período, então vai para dívida ativa. Só que está em moeda estrangeira, tem que ser convertido em moeda nacional. Vai se utilizar a taxa de câmbio oficial para a compra, tá certo? E qual vai ser a data que vai ser utilizada? Há duas opções. Na data de notificação da intimação do devedor, ou a sua falta, na data de inscrição da dívida ativa. Resposta certa, a questão também bem didática, ilustra também bem o nosso conteúdo. Questão 7, certa. Questão 8. A dívida ativa é composta por créditos a favor da Fazenda Pública, os quais não foram efetivamente recebidos nas datas aprazadas e cuja certeza e liquidez foram apurados. Constitui, portanto, fonte certa de recursos. E aí, será que essa está certa? Vamos analisar. Dívida ativa composta por créditos, é verdade, a favor da Fazenda Pública, os quais não foram efetivamente recebidos nas datas aprazadas, nas datas combinadas, e cuja certeza e liquidez foram apurados. Então, passou do prazo e foi apurada a certeza e liquidez para ser inscrito em dívida ativa.
constitui fonte certa de recursos? Será que o fato de se inscrever alguém, por mais que seja apurado certeza e liquidez, é garantia que essa pessoa vai pagar, que ela tem condições de pagar, foi inscrita em dívida ativa, é uma fonte certa de recursos? Não, não é uma fonte certa de recursos. Está lá o crédito, está lá no ativo da unidade, mas isso é muito diferente de dizer que é uma fonte certa de recursos. Questão 8 errado. Questão 9. A dívida ativa constitui os créditos da fazenda pública que independem de autorização orçamentária, tendo sido contraída mediante emissão de títulos para atender a desequilíbrio orçamentário. Então, a dívida ativa constitui os créditos da fazenda pública, daí está certo. Depende de autorização orçamentária, até na dívida, não tem nada a ver com, aqui no caso, autorização orçamentária para receber uma dívida ativa. Tendo sido contraída mediante emissão de títulos para atender desequilíbrio orçamentário, não. A emissão de títulos é para contrair a despesa pública, não é a dívida ativa. Então, emitir um título. Por exemplo, Tesouro emitiu um título, Tesouro Direto. E a pessoa física foi lá e comprou o título. Eu fui lá e comprei o título. Então, o ente público está se endividando por meio daquele título, não é dívida ativa. Resposta errada. Questão 10. De acordo com o Manual Técnico de Orçamento, dívida ativa corresponde a um crédito da fazenda pública de natureza tributária ou não tributária, que é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, e equivale a um título executivo. De acordo com o MTO, assim como de acordo com a Lei 420, dívida ativa corresponde a um crédito da Fazenda Pública, está certo, pode ser tributária ou não tributária, cobrado por meio da emissão da certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, e realmente equivale a um título executivo. Resposta certa. Questão 11. As multas aplicadas pela NTT como sanção, uma multa de sanção, está falando aqui, ó, uma penalidade. O descumprimento das normas de conduta dispostas e não paga deve ser inscrita na dívida ativa de natureza não tributária. Então, você está diante de uma multa de uma sanção. É dívida ativa tributária ou não tributária? É isso que vai definir se a questão está certa ou errada. Questão 11 está certa, porque as multas em geral são dívida ativa não tributária. Quando é que vai ser tributária? As multas relativas aos tributos. Aí que vai ser dívida ativa tributária. Questão 12. A inclusão do contribuinte na dívida ativa tem como requisito a apuração da certeza e liquidez da dívida. E que diz a questão que antes de incluir um contribuinte na dívida ativa, tem que ser apurada a certeza e a liquidez. Exatamente isso que diz a legislação. Resposta certa, da 12. 13. A dívida ativa é constituída por valores cuja liquidez e certeza foram apuradas, sendo uma possível fonte de receitas por meio da recuperação dos créditos nela registrados. Veja só, dívida ativa é constituída por valores cuja liquidez e certeza foram apuradas. Isso a gente já viu em várias questões. Sendo uma possível fonte de recursos, fonte de receita, por meio da recuperação dos créditos nela registrados. Então, essa questão está certa. Não é que a fonte é certa, não. Não quer dizer que está na dívida ativa que vai ser efetuado o pagamento. Pode ser que o contribuinte não tenha condições de pagar. Mas é uma possível, sim, fonte de recursos. 13, certo. 14. A cobrança de atualização monetária, multa e juros de mora deve ser considerada no valor da receita da respectiva dívida ativa. Então, atualização monetária, multa e juros deve ser considerado quando se inscreve na dívida ativa? Correto. Isso tem que ser considerado. Resposta 14, certa. Questão 15. Os créditos de natureza não tributária devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Em relação aos créditos de natureza tributária, por sua vez, deve-se aguardar parecer da Procuradoria da Fazenda para se efetuarem esses registros. O que está dizendo a questão aqui? Está separando crédito tributário, crédito tributário e não tributário. Realmente existe duas situações da dívida ativa. Só que no caso aqui ela está dizendo que tem que ser, deve ser escriturados como receita de exercício que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias, e na natureza tributária tem que aguardar parecer da Procuradoria. Errado, porque não tem essa diferenciação. Em ambos os casos, devem ser escriturados como receita do exercício que foram arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. A questão 15 está errada. Pessoal, essas foram as nossas questões sobre dívida ativa. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.